vez aqui, eu, Juliana Fonseca, química, mãe, professora, e adoro falar da vida das pessoas. Eu trouxe aqui hoje para tratar nossa mente o psicólogo Anderson Chalub, que eu já quero perguntar o nome, de onde é que veio essa ideia, espaço íntimo e seguro. Amei. Oi, Ju. Feliz demais de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? É, Retornar, eu dei um tempo de tanto das câmeras e das conversas lá no Espaço Íntimo e Seguro, que é meu Instagram. E agora estou voltar aqui conversando com você sobre um tema tão importante que é ser psicólogo. Eu te agradeço demais por isso. O Espaço Íntimo e Seguro nasceu da necessidade de ampliar essas conversas sobre psicologia, sobre desenvolvimento de crianças, de famílias, casais, sobre esses arranjos com mais pessoas que não só as pessoas que eu geralmente falava, né? Então surgiu uma amiga, Kalila Barbosa, que na época a gente tinha um projeto juntos de conversar com estudantes de psicologia também sobre a psicologia. Aí eu, saindo de um curso, né, de graduação que eu dava aula aqui na Bahia, eu decidi investir nesse espaço virtual, online, para alcançar mais pessoas conversando sobre psicologias, né? E aí o Espaço Íntimo Seguro nasceu daí. E aí a ideia do nome é a ideia de realmente promover conversas profundas e íntimas com as pessoas, né? Sobre a intimidade das pessoas, sem necessariamente expô-las, mas falando de temas que têm a ver com a intimidade, mas de forma segura, consistente, coerente. Aí nasceu o Espaço Íntimo Seguro e acabou ganhando uma força muito grande com a terapia de casais, com a forma de olhar para os casais, e a teoria do apego também, que é uma teoria que sustenta muito o meu olhar, foi fundamentando a minha fala ali. Então, foi essa a ideia. Maravilha. Agora eu quero que você me conte lá desde os primórdios até hoje em dia. Eita! Como foi aos 17 anos, não sei, 16, o que é que você queria ser? Bacana, bacana. Quando você me convidou, eu fui me conectando lá com a minha história de novo, né? Me reconectando. Foi muito gostoso lembrar de muitas coisas. Eu sempre quis ser professor, né? Minha avó paterna, minha mãe eram professoras. Minha mãe era professora, deixou de ser. Ainda é viva, minha avó era professora. Professor uma vez sempre será, amigo. Sempre, E isso corria na veia, assim. Eu lembro que eu brincava de ser professor quando era pequeno, dava aula, acabei entrando nisso, assim. Então, antes da psicologia, a área de educação é uma área que me chamava muito, né? Só que nos 16, 17 anos, eu tive aquela pressão da família para que eu fizesse alguma coisa que desse dinheiro. Sempre. E isso, eu não sabia exatamente o que eu queria naquela época. Eu sabia que a educação era uma coisa, mas não sabia como operacionalizar isso, que curso fazia. E aí tive que buscar fora da família, porque a família acabou querendo que eu fizesse medicina. E assim eu tentei medicina, para atender a minha família, né? E isso, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Eu não passava em medicina, estudava muito. Aí foi um ano que eu fiz isso, medicina, e no semestre seguinte eu já tentei psicologia e medicina. E ciência da computação. Olha como eu estava perdido, assim. Estava totalmente perdido naquela época. Eu tinha 16, 17 anos. E aí eu fiz 3 cursos. Aí só não passei em medicina, passei nos outros 2. Ciência da computação eu não queria nem pensar. Cheguei a me matricular. Era um curso pago aqui em Salvador. Meus pais me incentivaram a fazer e tal. Só que eu estava muito, muito ligado à psicologia. E por que psicologia, né? Ciência da computação foi acho que uma loucura da minha cabeça, assim, tipo, alguma coisa que dá dinheiro além de medicina e direito, na época. Que foi em 2001 isso, né? 2000, 2001. Não, desculpa, 90
95, 96. Ah, bem no início, Não, né? 95, Bem 96, no exatamente. início da ciência da computação, É da internet isso. de escada. Nossa, era. Mas era uma coisa promissora, né? Sim. E... Mas não era isso que eu queria. E a psicologia, eu tive duas grandes influências na época. Uma era um amigo do ensino médio que fazia psicologia e que me emprestou os primeiros livros de psicologia que eu fui lendo. Você lembra quais eram? Tinha um que é Temas e Sistemas em Psicologia, de Marx e Hilliks. Eu tenho esse livro até hoje, que eu não dou a ninguém. Porque esse livro, que é um livro que eu nem indico para quem está começando, porque é um livro muito denso em leitura, precisa de um aprofundamento mesmo, mas foi um livro que me ajudou ali a buscar outras fontes, que eram para iniciantes mais, e aí eu conheci um outro livro que é Amor e Orgasmo, de Alexandre Lowen, e esses dois livros, tanto Sistemas e Teorias em Psicologia, quanto Amor e Orgasmo foram. Você falou de um objeto, esses foram os meus objetos que me convidaram para a psicologia. Foi a leitura que me convidou para a psicologia, antes de decidir por ela, né? E aí, além disso, eu também fazia psicoterapia por volta dos meus 16, 17 anos, justamente para me ajudar também, além das minhas questões pessoais, também com essa transição para a vida profissional, para a vida adulta. Então eu digo que sempre a leitura, digo sempre isso, a leitura para mim me fez escolher psicologia e depois a psicoterapia, porque eu tinha uma identificação enorme com a minha psicoterapeuta na época e a forma dela fazer a psicologia me convidava muito também. Então, e aí eu ficava comigo assim, e educação, como é que chega, né? Deixei ali, guardadinho isso. E aí eu entrei no curso de psicologia, ciência da computação ficou também, porque eu passei na UFBA em psicologia. E aí comecei a fazer o curso. E daí eu não saí mais, né? Porque Se encontrou. Me encontrei, me via. No início ainda era uma coisa, o que é isso aqui, que é natural, no início de um curso. Ainda mais numa federal da vida, que tem outra forma de funcionamento, pensamento sobre o mundo. Então, minha cabeça, que era fechadinha, ampliou muito na época. E acho que esse contato também. Eu fui de São Lázaro, que era lá perto da federação, né? E a São Lázaro era dentro da Universidade Federal da Bahia. Era um gueto, assim, de costumes, culturas alternativas, né? Que outros cursos não eram assim, eram mais tradicionais. Então, ser de São Lázaro também foi muito importante, assim, das ciências humanas, porque me fez estar em contato com a diversidade, com outros temas, dentro, que não só da psicologia, com as ciências sociais, com a antropologia. Isso foi muito, muito importante para mim. Então, aí durante o curso, a educação foi entrando, porque eu fui me interessando por pesquisa, por ensino. E a psicoterapia não era, porque geralmente as pessoas buscam psicologia pela psicoterapia, acreditando que a psicologia só faz isso, né? Sim, é o que a gente tem mais contato. Contato, acesso, e não é verdade, é injusto. Dá pra fazer mais o quê? Nossa, é muito injusto pensar que a psicologia se resume à psicoterapia. E aí eu fui encontrando outras formas, né? Pelo viés científico, de fazer pesquisa, por exemplo. Estudar e pesquisar. Tanto que isso me motivou depois da graduação para fazer o mestrado na área de desenvolvimento humano, de apego, né? Teoria do apego. A psicoterapia é um contexto de cuidado de pessoas, mas muito exclusivo para quem pode, de alguma forma, despender grana para investir nisso. E aí a gente pensa... Tem que ter um local, né? Tem que ter uma sala para você atender. Hoje, a psicoterapia ela não é mais como o Freud dizia lá atrás, nosso grande pai da psicanálise. Ele dizia que a psicoterapia era para poucos, porque era uma psicoterapia para elite, assim, para quem podia pagar, e era muito caro, né?
Hoje não. Hoje é um serviço que chega em mais pessoas na coletividade, mas é um serviço individualizado, não é um serviço da coletividade. Então hoje a gente tem psicologias que trabalham com o coletivo, com pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que estão em processo de drogadição, alcoolismo. A psicologia então tem penetrabilidade onde há pessoas. Onde há pessoas em sofrimento, a gente pode atuar. Não só a psicoterapia. Na escola dos meninos, lá que a gente tem nossos filhos estudando na mesma escola. Mesma escola, eu sou pai. E lá tem a psicóloga, conversei bastante com ela também na época que o Lucas foi ganhar um irmãozinho. E tava lá porque foi uma época difícil, viu? Agora tá melhorando. Melhorando. Ela foi minha aluna, ela foi. Ela é uma fofa. Ela é ótima. A psicologia educacional, a psicologia escolar, a psicologia da saúde, a psicologia hospitalar, Sim, né? sim. Então tem onde há pessoas em sofrimento, num processo de transição, né, na vida, a psicologia voltada às profissões, carreira. Tem a questão disso, do teste vocacional, né, que dá para fazer. Que hoje é orientação, não chama mais de teste. Tá. A gente chama de orientação profissional hoje. Já foi teste, né? Que na orientação o teste é uma questão. Dá para fazer algumas consultas para poder ter uma noção, Isso. Né, de qual a profissão que eu quero ser, né? Exatamente. Naquele momento. Enfim. E hoje qual é a linha que você segue, Anderson? A corrente, né? Porque sempre o psicólogo tem uma linha que tem maior afinidade. E essa pergunta é ótima, né? Porque como eu não acabei não falando disso, né? E como eu não fui para psicoterapia, depois que eu me formei, eu fui para a área de ciência, de pesquisa, para o mestrado e acabei entrando na educação. Fui ser professor de psicologia. Então, lá atrás, aquele desejo de criança voltou. Então, estava guardadinho mesmo. Massa. E até hoje, eu dou palestras sobre temas ligados à psicologia, falo sobre isso, né? Dou aula. Hoje eu estou numa formação de novos psicoterapeutas, onde eu dou aula, sou supervisor clínico, onde eu ajudo essas pessoas a desenvolverem competências para se tornarem psicoterapeutas, psicólogos. E então a educação voltou. Né? Eu estou falando disso porque logo que eu fui para a área de pesquisa, eu não tinha uma linha. Sim. Não precisava ter. Eu fazia uma psicologia mais ampla, mais geral. Pensando, lógico que tinha um contexto que me interessava, que era a infância. Esse contexto me interessava muito, assim. Eu estudava e dava aula muito sobre infância, né? Depois fui dar aula também sobre casais e famílias, sobre esses sistemas humanos, casais e família. Então, com a minha andança na formação da graduação e depois, duas teorias me abraçaram, acho que me escolheram, e eu escolhi também porque tinha a ver comigo, que uma tem a ver com a área de desenvolvimento humano e infância, que é a teoria do apego. Essa é uma teoria que me sustenta muito em tudo que eu faço, uma teoria vincular, né? E a teoria sistêmica, que é uma teoria muito pouco conhecida, porque veio depois, assim, é muito nova no Brasil, mas não no mundo. Ela fala do quê, assim, mais ou Fala menos? da qualidade dos sistemas humanos, porque sai de olhar para o indivíduo isolado para pensar os indivíduos em interação, né? Então, por isso que a gente estuda muito casal e família, porque até pouco tempo atrás desacreditava-se da psicoterapia, por exemplo, de casal e de família, ou de qualquer trabalho em grupo, casal e família. Era muito desacreditado isso, né? Apesar de muito feito também. Então, a psicoterapia sistêmica e a psicologia sistêmica hoje também me sustenta, me dá uma... E tem um casamento com a teoria do apego, né? Só rapidinho aqui, não sei se você já viu aquele documentário de Michelle Obama. Ela disse que fazia terapia de casal com Barack Obama. Ah lá. Que realmente foi o que salvou o casamento dela. Ok. E sobre a terapia de casal? Uhum. Supondo uma amiga minha, sabe? Que o marido não ajuda muito em casa.
né? Aquele marido tem 2 filhos, mas ele acha que ele tá, né, de boa. Uhum. E aí, me dê um conselho para falar para essa minha amiga Anderson. Faça terapia. E se não tiver grana para fazer terapia, procure outras pessoas, uma rede para te dar algum ouvido para ser escutada. Porque é aí que tá, né? Os casais são muito atravessados por questões estruturais da nossa sociedade, como patriarcado, machismo, e outras questões, o racismo, homofobia. Então, esses casais eles são muito atravessados por essas questões. E quando a gente está acompanhando casais, essas questões estão ali, né? Essas questões Sim. sociais. Demora muito para eles se abrirem ou você já dá bom dia, o pessoal já vai falando, ai, que ela Depende, fez isso, ela fez depende do aquilo. casal. Depende do casal. Então, por exemplo, casais héteros, né? Onde essa realidade que você trouxe aí agora, de uma mulher que tem uma carga mental, Mas no homo não acontece também? aí são outras questões que não necessariamente essas, porque a Entendi. divisão é mais igualitária nos casais homo, porque acho que são outras questões que aparecem. Essas também podem aparecer, mas menos, né? Porque no casal hétero é mais especificado isso, porque é mulher e um homem, onde o homem aprendeu a ser provedor e a mulher a gerir filhos e a casa. Então, hoje se discute muito carga mental, né? Então, as mulheres com uma carga mental muito injustiçadas dentro da própria casa, se sentindo magoadas, injustiçadas, abandonadas, esquecidas, porque o marido, e aí dentro desse arranjo, não consegue ver o sofrimento dela, reconhecer o que ela faz e também não faz o que tem que fazer. Muitos homens acreditam que estão ajudando, né? Eles até reconhecem, não, você trabalha pra caramba, né? Parabéns. Mas não é Dá o tapinha suficiente. no ombro. Não é suficiente. De jeito Não nenhum. é. Ainda mais com filhos, né? Então, e aí fazer o seu papel não é ajudar a mulher, por exemplo. Isso é uma questão que aparece sempre. E nos casais homoafetivos? Qual é o principal problema? Aí depende muito, mas as questões ligadas a traições, isso acontece muito, eu escuto muito. Tem questões com a família de origem, as questões de família, Sim, que já vem de de lá há muito tempo. aceitação, de crises identitárias que acabam transbordando na relação do casal. E essas transições para o envelhecimento também são questões muito comuns da gente escutar nos casais, assim, como como se a idade madura fosse a última e não envelhecer. Aí, porque questões de violência, de homofobia, os casais acabam trazendo isso, assim. E isso desencoraja, inclusive, para a adoção, para o investimento em filhos. Olha quantas questões que estão associadas à homoparentalidade, a os arranjos LGBT. Só que os arranjos LGBT são Múltiplos, né? múltiplos. A gente está falando aqui de um recorte, por exemplo, de homem-homem, Sim. mulher-mulher. Mas são questões mais específicas também, que é ligadas a essas crises identitárias que vão vindo também dessas pressões sociais, de violências, que um casal hétero não passa, e não reconhece isso, não entende isso, Sim. porque são outras questões. Então, eu digo que sempre que o processo psicoterápico, a depender de quem esteja na minha frente, vão ter questões muito específicas de cada arranjo. Mesma coisa famílias. Eu tinha um preconceito muito grande com relação à teoria do apego. Eu achava que era mimar. Olha, Até que eu tive filho. E eu mudei totalmente minha concepção. Para você, como psicólogo, quais as bases da teoria do apego e por que ela é tão importante para o desenvolvimento de uma criança? ótimo. Caramba. Primeiro a gente tem que pensar o que é apego, Isso, eu acho né? que partiu desse princípio. Porque tem uma ideia que circula de apego como dependência. Então, tem uma cultura de desapegar aí muito grande no nosso tempo atual, né? Tanto que as relações entre as pessoas, adolescentes, adultos, são relações mais descartáveis, assim. As pessoas têm muita dificuldade de manter relacionamentos hoje em dia, porque estão
uma roda viva enorme de experimentar coisas mais do que fidelizar relações. Então, a primeira coisa é entender que apego não é dependência. E se é dependência, é saudável. Existe isso. Por que para a criança é importante desenvolver apego? Porque ela precisa desenvolver dependência segura em alguém que esteja lhe prestando cuidados básicos, como alimentar, dar banho, atender necessidades como choro, né? Então, satisfazer necessidades de um bebê, de uma criança, é importante para ela ter o mínimo para ela confiar no mundo. Então, apego é uma necessidade humana. Assim como a gente tem necessidade de se alimentar e fazer sexo na vida adulta, o apego também é uma necessidade humana. Então, o bebê ele precisa se apegar para ele sobreviver. Sim, eu já vi estudos, né, que se o bebê ele não for carregado, ele morre. Exatamente, Ju. Se o bebê não for carregado, e mais ainda, se ele não for atendido, ele morre. Por quê? Porque nós somos, enquanto bebê, muito precários. A gente, por mais que se tenham muitos estudos mostrando a evolução dos bebês recém-nascidos, né? Tem muitas competências já que se vê no bebê recém-nascido. Mas ainda assim é muito precário. Ele não consegue sobreviver sozinho, sem ajuda. É uma dependência. Ele precisa de alguém. Um adulto capaz. Não é qualquer adulto. Com certeza. Tem que ser um adulto capaz de atender. Então aí ele desenvolve o que com esse adulto? Um apego. Ele precisa chamar a atenção desse adulto para ele ter suas necessidades atendidas e ele sobreviver. Só que depois isso vai virando um afeto, se transformando em afeto. Então esse bebê ele vai dizendo, confio ou não confio? E esse limite? Pois é. Porque aí que vai com a evolução, né? Com o desenvolvimento do cérebro da criança. Ela vai deixando de ter as necessidades de um bebê para ter uma necessidade mais evoluída, vamos chamar assim, mais complexa. Quer desenvolver linguagem, a parte do corpo, raciocínio, pensamento, socialização. Tudo isso depende desse apego inicial. Se ele tem confiança nele e nas pessoas, ele vai conseguir fazer isso melhor com as outras pessoas. Se ele tem menos segurança nele e nas pessoas que cuidam dele, ele vai ter mais dificuldade. Isso não é um problema para a vida toda. Porque que bom que isso pode ser recuperado depois. Então, tem crianças que não têm adultos tão hábeis no início da vida, tão disponíveis. A disponibilidade de um adulto já garante uma segurança ali. Quando o adulto não tem tanta disponibilidade ou não tem outras pessoas para substituí-lo, é importante pensar nisso também. Sim. Aí que entra, por exemplo, o pai. Porque a mãe é a grande figura, né? No início da vida. O pai precisa substituir essa mãe quando ela está morta, exausta, cansada. Quando ela está para pirar de tanta coisa que ela tem que fazer. Não é? O puerpério é isso. Puerpério. E o puerpério não dura dias, dura até anos. Então o puerpério de uma mãe é uma mãe gritando por ajuda, por alguém, ajuda ou esse homem ou qualquer outra pessoa da família ajudando. Então uma outra pessoa pode substituir, dando qualidade também à criança. Isso é ótimo. Vamos deixar de pensar que só a mãe pode acudir uma criança, só a mãe pode. Porque pensar assim coloca as mulheres e as mães no mesmo lugar de sempre, que é ser a única responsável por um filho, sabe? Isso eu questiono sempre. É um sistema de tribo, né? Todo mundo tem que se ajudar, colaborar. Ubuntu, uma comunidade cuidando de uma criança. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? E cada vez menos, porque as famílias estão ficando cada vez mais nucleares. E isso, aí, mas ainda bem que eu tenho um vizinho que é psicólogo. Que eu posso e chamar eu tenho de uma vez em mãe quando. atenta, uma família também que eu posso contar também. Pode sim. E Falar é em verdade família. isso. Inteligência emocional deveria ser matéria de escola? Deveria ser responsabilidade da família ou os dois juntos? Os dois juntos. Os dois juntos. Eu acho que primeiro, inclusive, na família. Né? Depois para a escola.
Mas se o pai não tem inteligência emocional, como é que passa? É isso que tá. O pai ou a mãe, viu, Ou a gente? mãe, ou outra pessoa, é isso. A gente tem Ou a que pessoa pensar que outra cuida, pessoa né? que cuida. Verdade. Tem pessoas que substituem muito bem os pais que não têm inteligência emocional. Se não tem, aí a escola vai fazer esse papel. Quando a escola também é atenta a isso. Porque na escola dos nossos filhos, eu fui lá conversar recentemente, acho que tem um mês e pouco, sobre inteligência emocional. Você deu uma palestra lá. Uma palestra lá. E aí eu falava sobre isso, eu tenho que falar que é mérito meu de letramento emocional. Aí Karine, né, que é a diretora, ela adorou isso, né? Letramento emocional, você me permite roubar essa ideia? Falei, claro, a gente tem que levar isso adiante. O que é letramento emocional? É uma criança reconhecer o que ela sente mesmo antes de nomear. Perfeito. A criança precisa reconhecer isso. E, né, geralmente, Para com a entender o que ela está família. sentindo. Exatamente. E para a criança é muito confuso. Tantas coisas que ela vai sentindo no corpinho dela. Eu trouxe uma amiga aqui que é arquiteta e ela estava falando exatamente isso, da ansiedade que ela teve quando ela estava fazendo um curso que não é o que ela queria e ela se sentia angustiada, com crises de ansiedade e não sabia o que era aquilo. Olha aí. Ela não entendia, passou alguns anos até ela entender que era o curso que não é o que ela queria. Olha aí. Ou o sofrimento que a princípio não precisava ter passado por isso, né? Se a gente conseguisse reconhecer. Eu já passei por umas crises de pânico, que eu estava num momento de separação, minha mãe estava doente, eu estava trabalhando muito e eu sentia asma, eu achava que era asma. Olha aí. Até que eu cheguei no médico e ele falou, isso é emocional. Olha aí. Aí, na hora que ele falou, mudou. Olha. Nomeou. Exato. Eu consegui entender onde estava o problema e resolvê-lo, né? É bacana você falar disso, porque jovens estão escutando a gente, né? Não fiquem sozinhos com as suas angústias, né? Especialmente ao escolher uma carreira, uma profissão, um curso. É preciso conversar sobre isso. Sim. Né? Seja na escola, seja no grupo de amigos, seja na família. Se não tem uma família que escuta, fala em outro lugar. Vai ler, porque isso vai ficando... Fala com a equipe de saúde que você frequenta, né? Entra no grupo de jovem da Entra no grupo de jovem da igreja, a igreja. Exato. Ou igreja espírita, o que for. Você se sinta acolhido. Exatamente. Mas converse sobre isso. Porque muitos jovens ficam com pressões internas, crises sendo vividas internamente. E isso vai aparecendo em formas de sofrimento, que aparece como crise de ansiedade, pânico, depressão. Agressividade, exatamente. Então, se você divide, você não fica sozinho com aquilo, mesmo que não resolva na hora. Ainda mais se tem uma relação com esse futuro que você está ali para decidir. Ficar sozinho com isso só vai piorar, né? Com essas angústias. Com as dúvidas também. Acho que é para isso que a gente está aqui conversando, né? Exato, a ideia é justamente essa. Nessa pandemia, Anderson, professores e psicólogos tiveram que se reinventar e muito rapidamente. Como assim? Tivemos que aprender a usar tecnologia. Sim. Fazer consultas online, aulas online. Eu queria que você fizesse um balanço dos prós e dos contra, porque eu sei que também a tecnologia é um dos motivos de muitos estarem na cadeira do psicólogo. E aí, como é que você enxerga isso? Caramba. Minha experiência, né? Sim, com certeza. Quando a pandemia atravessou a gente, eu também, igual a todo mundo, fiquei em pânico, sem saber o que ia acontecer com cada um de nós. Porque foi a incerteza que apareceu na frente da gente, diante das certezas que a gente tinha da vida, né? E diante disso, o que fazer? Os psicólogos nunca trabalharam tanto como trabalharam na pandemia, assim como os professores. E todo mundo foi para uma exaustão emocional, que até hoje tem repercussão. Eu vivi isso. Como professor e psicólogo. As duas coisas.
eu nunca trabalhei tanto, assim, né? As pessoas demandavam do mundo todo. Isso foi uma vantagem. Porque o meu fazer atingiu mais pessoas que não só aqui em Salvador. Sim. Então eu pude fazer terapia online. E aí o Conselho Federal de Psicologia tratou de pensar uma portaria que instituísse isso e habilitasse os profissionais para usar as plataformas online para atendimento psicoterápico e também outras práticas também. Mas a psicoterapia, que é o que eu faço até hoje, eu tive muito trabalho, né? Então, estar de frente à tela, a tela branca, né? A luz branca, 8, 9, 10 horas por dia. Eu nunca fazia isso. Eu fazia, meu máximo é 7. É o que eu suporto. Mas eu sei que de colegas que precisam fazer isso. Que atendem para o plano de saúde, por exemplo. Que precisa de um montante de dinheiro para viver, né? Então, eu acho que essa migração para o trabalho online tem trazido também crise de ansiedade, tem trazido sofrimento psíquico nas pessoas. A ansiedade eu acho que é o mais forte, e essa exaustão emocional, que está ligada a muitas emoções aí que são vividas ali, como tristeza, como raiva até, de estar exposto à tela. Com o afrouxamento as coisas melhoraram, porque a gente pode ficar híbrido. Hoje eu estou híbrido, né? Mas eu fico pensando também quem cuidou da saúde mental das pessoas que começaram a trabalhar na pandemia, na tela, da forma como trabalharam. Se você não tem um cuidado do Estado, por exemplo, para isso, que não teve, a gente está até hoje vendo episódios de agressividade, violência, os casos de ansiedade e depressão aumentaram muito depois de 2020. E tem a ver com essa tecnologia. Lógico que antes da pandemia isso já era muito grave, né? Por causa do celular. Mas com a pandemia isso ficou mais grave ainda. Agora, as vantagens é isso, que a gente... Então isso para mim é a questão mais desvantajosa que gerou sofrimento psíquico nas pessoas. Acentuou o sofrimento mental. Especialmente naquela época onde se tinha um desserviço das informações, das fake news, que comprometiam a saúde das pessoas mentalmente, mesmo que a pessoa não percebesse. Porque estava ali guiando a vida a partir de uma informação, né? Eu vou lhe dizer, ser sincera, eu estava até conversando lá em casa hoje. Eu não acredito que essa onda de agressividade vai acabar, porque é isso que gera muito dinheiro para algumas pessoas que vivem infelizmente disso. Uhum. Então o algoritmo ele vai acabar gerando novos pontos de discórdia para que as pessoas sejam sempre o contra e o a favor. A gente está vendo uma onda de racismo aí muito forte agora, com esse caso do Vini Júnior. E eu tenho medo que isso se intensifique a ponto de criar, né, um problema muito mais grave. Desde a gente usar essa tecnologia para resolver, parece que as pessoas estão novamente se polarizando. Perfeito. Porque o algoritmo também raciocina. Ele ganha com isso. E ganha com isso. Ele Perfeito. ganha muito Perfeito. com isso. Então o psicólogo nunca Concordo. vai ficar desempregado? Pois é, o psiquiatra também, que trabalha junto com a gente. A gente não vai ficar desempregado porque o sofrimento psíquico está na forma como essa sociedade é estruturada. Então, não é só a vida dentro da tela. A vida fora da tela é muito estruturada para produzir sofrimento. E com esse metaverso agora vai ser loucura, né? Então, isso aí vai alimentando o sofrimento nas pessoas, com certeza. Você está certíssima aí. Se tem ganho financeiro, né? Se tem ganho de grana, se a grana está ali, há sofrimento das pessoas, com certeza, porque uns ganham, outros perdem. E essa polarização que foi pela política, agora vai por outros temas que vão sendo alimentados, vão gerando sofrimento nas pessoas, com certeza. Você assistiu aquela série Terapia? Assisti alguns episódios, assisti todos não.
Foi meu Muito boa. terapeuta durante um bom Foi? tempo, Não viu? acredito. Não acredito. Eu achei sensacional. É sensacional. Eu não perdia um episódio. Você assistiu com o Celto ou com Assisti os dois. os dois? Os dois. Sensacionais. Sensacional mesmo. É muito bom, porque como você falou, quem não tem condição hoje de ir com um terapeuta, não que só a questão financeira, mas eu moro num lugar longe, né? Quem pode estar ouvindo a gente aqui Sim, pode estar num lugar distante, que não verdade. tem uma quantidade de terapeutas suficiente. Sim, muito comum. Então, eu acho que hoje a gente pode usar a internet para esse lado bom. Tem o Rossandro também, que eu canso de assistir as palestras dele. Todo domingo pela manhã, fazendo aqui o jabá. Ah, joia! Mas Ele é é fantástico. uma profissão linda que salva vidas. Sim. Né? Maravilhosa. Eu acho que existem profissões que a gente costuma endeusar algumas e não ver o que o fisioterapeuta Isso, tem o enfermeiro, valor, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem. psicólogo, Perfeito. tem que ser uma multiplicidade, né? Assistente social. Assistente social. E você né? falou disso e agora eu me conectei com para as pessoas ficarem atentas ao que consomem nas redes. Sim, verdade. Porque há muitos charlatões aí vendendo produtos, só querem vender. Não se preocupa com a saúde mental das pessoas. Inclusive na área de terapia, né? Terapias. Então o conselho está muito ligado a isso também, fiscalizando essas práticas. Então você citou o Rossandro, que aí, Rossandro, ele, ali para consumir, a gente consome e fica com vontade demais. Mas tem muitos serviços que estão sendo oferecidos que precisam ter o critério, né, crítico para consumo. Então tá na dúvida que consumir, espaço íntimo, _ seguro. Agradeço. Vou deixar aqui na descrição. Agradeço enormemente a Anderson Chalub. É pequenininho, é curtinho. Foi ótimo, obrigado. Mas a gente vai vir aqui várias outras vezes. Tô aqui. E eu agradeço muito mesmo pela generosidade de todos os dias, né? Sempre esse sorriso, obrigado. sempre essa boa vontade, essa disposição. Eu sou isso. Igual a gente assim, sabe? É isso Adoro. mesmo, Ju. Porque a vida já é tão pesada, né? Se a gente for nessa onda, a gente vai ficar amargamente, eternamente. Então, Anderson... Obrigado também. É um profissional, mesmo. Assim... Eu vejo seus vídeos também no Instagram, sigo lá o Instagram do Espaço Íntimo. E eu vejo como você cuida do seu filho, você e o Cris. Eu acho lindo demais. Eu chorei lá no Dia das Mães, assim, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ah, que obrigado. E ele tava tão feliz. E é mesmo, feliz. Ele tava tão feliz, assim. Eu gosto de ver gente feliz. Adoro ver gente também, feliz. Eu me emociono com gente feliz. Eu preciso de gente feliz. Né? A gente se sente com o coração quentinho. Eu já vi o Rossandro falar justamente que ele passa o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Ele chega em casa, ele quer assistir uma série feliz, ele quer assistir um besterol. Ele não quer mais assistir um drama, às vezes. Exatamente. Não quero assistir terror, não quero assistir drama, eu quero assistir uma coisa que me deixe alegre, uma música que me levante, né? Eu acho que vocês têm uma carga muito pesada durante o dia. Muito. Que imagine, ouvir problema dos outros. 15 minutos já é difícil. Imagine passar o dia inteiro. Nada simples. Bem complicado. Mas obrigado, Ju. Dê as palavras, aquele conselho, aquele estudante, aquele jovem, ou aquele não tão jovem que quer fazer psicologia, o que é que você tem para falar? Ótimo. Entre em contato com pessoas que já fazem psicologia. Procure as faculdades, universidades, faça uma imersão de conhecer como é que funciona os cursos, estude, leia. Hoje você pode consumir psicologia facilmente na mão, né? No celular, na tela. Então você tem muito acesso a muitas coisas, coisas que eu não tive acesso na minha época. Uma hoje, dica de livro, assim... Livros, eu gosto desses livros que falam do que é psicologia. Os livros introdutórios de psicologia. Então, qualquer livro que mostre para o leitor o que é psicologia, consuma, leia, porque eu acho que isso ajuda você a pensar, faz sentido para mim, é isso que eu quero, e que fale também dos fazeres na psicologia, né? E aí tem um livro clássico que chama Psicologias, da Anna Bock. É fácil de achar, tem até em PDF, se eu não me engano.
E lá tem o que é psicologia, os fazeres. É um livro que eu indico para quem está interessado. Pronto, muito obrigada. Obrigada a você também, foi ótimo, adorei. Beijo, beijo. Sigam a gente, sigam o canal, bote aqui qual profissional que você quer, a área que a gente vai tentar fazer de tudo para correr atrás e trazer aqui, viu? Beijo e até semana que vem. Beijo.